Graça e paz, irmãos. Aqui é o pastor Júnior, Ayrton Júnior. Nós iremos dar continuidade ao estudo da revista Mordomia, que é a lição número 12. A revista Mordomia, o que é mordomia? Não é ficar sem fazer nada e se aproveitar dos outros. Mordomia é uma característica do mordomo. E aqui, todas aquelas pessoas que vivem no mundo são mordomos de Deus, principalmente o crente, aquele que crê. Então aqui vamos ver a liberdade. Que liberdade é essa que o mordomo tem que ter? Nós iremos observar aqui que essa liberdade é para crer e liberdade para pregar este evangelho a outras pessoas também. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Senhor Deus, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Obrigado por esta noite. Que tudo que ocorrer aqui, ó Deus, seja para a glória, para a honra do Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos dando agora continuidade à revista que nós estamos estudando, Mordomia, e a lição número 12, Liberdade. Vamos ler em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Nesta mensagem de hoje, iremos continuar o estudo da revista Mordomia, cujo tema é liberdade. Mas nesta palavra nos deteremos na liberdade espiritual, como se encontra ou podemos encontrar na Bíblia. E essa liberdade só vem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Nós iremos falar sobre liberdade, não no aspecto filosófico, intelectual ou ético, mas liberdade segundo a Bíblia. Iremos ver o que é liberdade segundo a Bíblia e quem pode trazer essa liberdade. Primeiramente, vamos ver aqui a questão da escravidão no aspecto geral. Como era a escravidão nos tempos antigos? Como alguém podia ser escravo? Alguém podia ser escravo se fosse prisioneiro de guerra. Se dois reinos lutassem entre si, o reino perdedor iria servir ao outro reino como escravo. Como alguém podia também ser escravo? Quando contraía dívida e não tinha com que pagar. Ia ser preso porque não tinha como pagar. Porém, a partir do quarto século antes de Cristo, surgiu uma lei romana conhecida como Lex Poetelia Papiria, que declarava, uma lei romana, os bens do devedor respondem por sua dívida, não a pessoa do devedor. Antes dessa lei, se alguém devesse, ela deveria pagar com a própria vida sendo presa ou sendo escrava de outra pessoa. Outra maneira de ser escravo está em Gênesis 37, versículo 38 e 36, onde fala da história de José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos aos ismaelitas. Isso é uma questão geral da escravidão. Mas, como eu disse, a questão da liberdade aqui é a liberdade como a Bíblia vê. E qual é a verdadeira liberdade? Então, a maior escravidão. Qual é a maior escravidão? Segundo a Bíblia, a maior escravidão de um ser humano é a escravidão espiritual. Mas como se deu tudo isso? Vamos ler Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7. Fala assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais.
Então, a maior escravidão, como eu disse, é espiritual. Onde tudo ela começou, essa escravidão, segundo a Bíblia, foi aqui em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, quando Adão e Eva pecaram. Quando o pecado entrou na vida deles, eles passaram a ser escravos do pecado. Mas logo após esse pecado de Adão e Eva, porque a palavra pecado significa transgressão à lei de Deus, Deus prometeu que enviaria um que pisaria a cabeça da serpente. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, logo após o pecado de Adão e Eva, que eles ficaram envergonhados diante de Deus e passaram a ser escravos do pecado, eles não tinham mais poder de se libertar por si próprios. Deus proveu em Gênesis capítulo 3, versículo 15, um libertador e um salvador. Vamos ver. Jesus foi chamado de Senhor ainda no ventre. Será que Jesus Cristo teria condições de libertar alguém? Será que ele realmente tem esse poder de libertar, de trazer a liberdade para o ser humano? A verdadeira liberdade? Vamos ver aqui alguns textos que podem confirmar isso. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 39 a 43. É interessante que nesse versículo, uma criança, um menino, Jesus, é chamado de Senhor, ainda no ventre. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Eu disse que em Gênesis 3,15 Deus proveu um Salvador. Jesus Cristo, Jesus, ainda no ventre, foi chamado de Senhor por Isabel. Lucas 1, 39 a 43. Mas será que Jesus Cristo tinha noção dessa sua missão? Lucas 2, 49. Lucas 2,49. E ele, Jesus, disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Ou seja, Jesus com 12 anos já tinha noção da sua missão aqui na terra. O Pai aqui é o Pai Celestial. Ele tinha se perdido, seus familiares estavam procurando, não sabiam onde ele estava. Quando a mãe dele encontrou, ele falou isso. E ele disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Ele tinha apenas 12 anos quando ele disse isso. Ele era um adolescente. E na fase adulta, como Jesus Cristo se via? Como ele entendia qual era a missão dele aqui na terra, quando ele era adulto? Lucas capítulo 4, 17 a 21. Qual a relação dele, Jesus, com a liberdade verdadeira do ser humano? Lucas 4, 17 a 21. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos,
aos escravos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, Jesus pegou um livro na sinagoga e leu o livro do profeta Isaías. E ele disse que ele foi ungido para evangelizar os pobres, curar os quebrantados, apregoar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Ele tinha noção que ele tinha esse poder, essa graça de libertar os cativos. Quem são os cativos? As pessoas oprimidas pelo pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus Cristo sabia dessa sua missão de libertar, trazer a liberdade às pessoas. Será que tem outro texto que confirma isso? João, capítulo 8. João 8,32. Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está falando de quê? Dele mesmo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está falando para os judeus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque ele está falando, que libertação é essa? Libertação do pecado. Porque o homem é escravo do pecado. Jesus Cristo sabia qual era a sua missão: libertar o homem do pecado. Em João 8, versículo 24, ele disse: por isso vos disse, que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Jesus tinha consciência de que ele era Salvador, ele tinha consciência que ele era libertador, ele tinha consciência que era libertador, redentor, e que se o homem não o aceitasse, se o homem não cresce nele, ele estava condenado a morrer em seus pecados. Em João 8, versículo 36, ele disse: se pois o Filho com letra maiúscula, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tinha consciência que ele era o verdadeiro libertador, que trazia a verdadeira liberdade para o ser humano. João 15, versículo 5. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus tinha noção da sua autoridade, da sua graça, do seu poder para transformar, libertar e dar vida total, completa e plena ao ser humano. Mas se Jesus Cristo falar só dele, talvez você vai dizer: mas uma pessoa testificar de si mesmo é um pouco, deixa a desejar. Mas será que ninguém confirmava quem era ele? Será que a Bíblia dá versículos que mostram que Jesus Cristo era o que ele dizia ser? Vamos ver. Lucas capítulo 1, 31. Lucas capítulo 1, 31. Aqui o anjo Gabriel testifica dele. O anjo Gabriel testifica dele. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Ou seja, o anjo Gabriel deu testemunho de Jesus ainda no ventre. Maria acatou e aceitou que o menino que nasceria dela era muito especial. Lucas 1, 46, 47. Maria acatou que esse menino era muito especial. Diz assim: e disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então o anjo testificou de quem era Jesus. Maria aceitou que este menino era muito especial. Mas além deles dois,
outra pessoa testemunhou de Jesus Cristo. Quem? João Batista. João Batista, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29, fala do testemunho que João deu a respeito de Jesus Cristo. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo também teve o testemunho de João Batista. Mas também Mateus testemunhou a seu respeito. Por quê? Porque Mateus escreveu um livro a respeito dele. O livro de Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um apóstolo de Jesus Cristo. Lucas 6,15 mostra isso, que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. E Mateus escreveu um livro a respeito dele. João, o apóstolo do amor, escreveu um livro também a respeito dele, testemunhando quem ele era. João 20:31. João, capítulo 20, 31. Olha o que João falou a respeito de Jesus Cristo. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Marcos também escreveu um livro. Quem foi Marcos? O João Marcos. Quando Pedro esteve preso, que o anjo o salvou e libertou, a primeira casa que ele visitou foi a casa de João Marcos. Isto está em Atos 12:12. Marcos também escreveu um livro a respeito de Jesus, contando a história de Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo e escreveu um livro sobre ele também. Lucas, o autor do livro de Lucas e de Atos, também falou a respeito de Jesus Cristo. Mas também, o mais importante de todos, Deus também testemunhou de quem era Jesus Cristo, do seu valor, do seu poder. Em Mateus capítulo 3, versículo 17 diz: e eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Deus também deu testemunho de Jesus Cristo. Marcos capítulo 9, versículo 7. Marcos capítulo 9, versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas capítulo 3, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. A lição de hoje, a mensagem de hoje é sobre liberdade. Não é liberdade de escolha, de tomar decisões na vida, não é o caso aqui. É a liberdade espiritual. E você viu que Jesus Cristo se identificava como aquele que podia libertar. E a Bíblia mostra isso. Mas eu mostrei que a Bíblia mostra que pessoas, até anjos, testificaram que ele tinha poder para isso, que ele era um homem especial. Até Deus falou na Bíblia, o Deus reconhecendo ele como filho, como esse poder para libertar e transformar pessoas. E o próprio Jesus também falou sobre isso. Então, como conclusão dessa aula de hoje, como conclusão desta palavra de hoje, esta mensagem teve como objetivo nos apresentar o que é que a Bíblia considera como verdadeira liberdade e como poderá alcançá-la. E se quiser ter a verdadeira liberdade, você precisa crer e obedecer o Senhor Jesus Cristo. A mensagem de hoje foi sobre liberdade, mostrando que a verdadeira libertação do ser humano só em Jesus Cristo, porque um pode ter tudo
pode conseguir todas as coisas, mas se não for liberto do pecado, ele está perdido. Ele precisa de uma libertação, e só Jesus Cristo tem esse poder. É o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro libertador. Obrigado, Deus nos abençoe.